Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar todos os anos o Tríduo Pascal é celebrar a obra da nossa salvação. Deus, na sua infinita misericórdia, veio a este mundo para nos abrir o caminho do céu. E como Ele realizou essa obra? Nós amanhã, sexta-feira santa, iremos ver toda a tragédia da morte de Jesus. Nós iremos assistir a um crime horrível, um crime pavoroso. O inocente é condenado. E não somente isso, não é que Jesus foi condenado à cruz porque os fariseus, os chefes dos judeus se equivocaram, né, coitadinhos, porque afinal das contas, errar é humano, não é isso? Eles estavam lá de boa vontade e se equivocaram, erraram. Mais um inocente condenado. Acontece, né? A justiça humana é frágil. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que os fariseus tinham a plena e total consciência de que Jesus era de Deus. Eles sabiam que Jesus fazia os milagres como ninguém fazia. Não era
possível que Jesus fosse simplesmente um dos profetas. Eles sabiam que Jesus era aquele que era esperado. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um chefe da sinagoga. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus, mais clamorosa de todas as ressurreições, ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. A irmã de Lázaro disse: Senhor, já está fedendo, já fazem 4 dias que ele está morto. Um morto há 4 dias. Jesus ressuscitou, e os judeus de boa vontade, os homens bons, tementes a Deus, começaram a se converter. E começaram um por um a dizer: é Ele, é Ele, é Ele. Mas Jesus, que era o Messias esperado, Jesus que todo mundo sabia que só devia ser Ele, porque claro, para ter esse poder de operar milagres assim, só podia ser Ele, porque para pregar de forma tão sublime assim, só podia ser Ele. Para mandar nos demônios com aquele poder, só podia ser Ele. Havia, porém, um detalhe que não estava no script, não estava no script dos fariseus. Jesus chamava Deus de seu Pai. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Os outros são mercenários. Os fariseus, estes sumos sacerdotes que estão aí, são mercenários. Quando Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que nós precisaríamos conhecer essa verdade que é Jesus, e que essa verdade iria nos libertar, os chefes dos judeus logo reagiram dizendo: nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Jesus então olhou para eles e disse: não, vocês não são filhos de Abraão. O vosso pai é o pai da mentira. Vejam que contraste. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os fariseus, os chefes religiosos do seu tempo, que deveriam ser aqueles que acolhem a Jesus em primeiro lugar. Sim, porque esse era o projeto de Deus. O projeto de Deus era vir a este mundo. Deus se fez homem e ser acolhido. Por quem? Por aquela santa religião que Ele tinha preparado ao longo dos séculos. Desde que Deus, 2000 anos antes de Cristo, disse a Abraão: sai da tua terra e vai onde eu vou te mostrar. Quando Deus fez Moisés subir ao Sinai e descer com as tábuas, quando Deus ungiu a Arão e seus filhos, quando Deus instituiu o culto no templo, Deus preparava o coração daqueles sacerdotes para receber o seu filho que iria se encarnar. Jesus, Deus encarnado, deveria ser recebido em primeiro lugar, alegremente, felizmente, exultante de alegria. Por quem? Pelos sumos sacerdotes. Anás e Caifás deveriam ser os primeiros a depor suas coroas diante de Cristo e adorá-lo. Jesus estava dando todos os sinais disto.
os milagres incomparáveis, a doutrina sublime, a santidade divina, de vida inquestionável, o poder sobre os demônios absoluto. Jesus diz então: eu não somente sou o enviado de Deus, eu sou Deus, o Filho de Deus. Vejam, gente, aqui está a coisa. Aqui está a realidade que nós precisamos abraçar. Não é possível que Jesus seja Deus e ao mesmo tempo seja um simples homem igual aos outros qualquer. Se eu chegar aqui para vocês e disser: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é que vocês fazem? Vocês chamam o SAMU e querem me prender no manicômio, não é isso? Foi isso que os habitantes de Nazaré quiseram fazer com Jesus. Os habitantes de Nazaré quiseram tratar Jesus como um louco. Mas os chefes dos judeus não têm essa desculpa, porque Jesus fez poucos milagres em Nazaré. Os chefes dos judeus viram as ressurreições, a cura do cego, viram os leprosos sendo purificados e se apresentando lá no templo para prova para eles. Eles viram tudo, eles ouviram as doutrinas sublimes. E eles ouviram, sobretudo, Jesus dizer: um ano antes dessa data, um ano antes desta ceia, Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos, essas afirmações são afirmações que ou saem da boca de Deus ou saem da boca de um louco. Você não tem escolha. Não tem como chegar e dizer que Jesus é um dos tantos fundadores das religiões mundiais, porque Moisés fundou o judaísmo, Maomé fundou o islamismo, Confúcio fundou o confucionismo, Buda fundou o budismo, Cristo fundou o cristianismo. E nessa galeria maravilhosa dos fundadores das religiões mundiais, todas as religiões são iguais. Não. Não. Os chefes dos judeus sabiam que se Jesus era o que ele estava dizendo, o véu do templo iria se rasgar. Eles sabiam que o poder deles estava acabado. E vejam, eu não estou dizendo aqui que os chefes das religiões mundiais todos querem matar Jesus, e não estou dizendo que os judeus hoje matariam Jesus outra vez. Como é que eu vou adivinhar um negócio desse? Como é que eu vou julgar os corações? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aqueles chefes dos judeus, não são os de hoje, aqueles lá viram. Aqueles chefes dos judeus ouviram. Aqueles chefes judeus tinham as provas cabais de que Jesus era de Deus. E sabiam que se ele veio
poder deles acabou. Rasgou-se o véu do templo. Não seriam mais necessários os sacrifícios do templo. Sacerdotes de Israel, vão para casa, estão desempregados. Não seria mais necessário que eles ensinassem as Escrituras, explicando as coisas como eles faziam. Chefes da sinagoga, vão para casa, vocês estão desempregados. Eleva-se um novo testamento. Apareceu um novo testamento. Acabou. O que era antigo passou. As coisas antigas passaram, caducaram. Agora vem um sumo e eterno sacerdote, Jesus. Deus que se fez homem. Deus de poder, com um novo sacrifício, com um novo caminho de salvação. Os teólogos chamam uma nova economia salvífica. É uma linguagem teológica. É um novo caminho de salvação, outro jeito de Deus fazer, que tinha sido anunciado. Tudo o que veio antes foi só preparação para esse momento. Chegou a hora. É isto. É isto que Jesus tem para nos dizer. Vejam o que nós ouvimos nesse belíssimo evangelho desta noite. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Sim, lá atrás, no capítulo 2, ele olhou para a mulher. Mulher, o que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou. Agora, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. E tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até a perfeição. Vejam, meus queridos, aqui começa o novo, começa o diferente. Os chefes dos judeus estão furiosos com Jesus, porque agora chegou aquele que era o esperado. Jesus anunciou isso em parábolas. Ele falou na parábola dos vinhateiros. Na parábola dos vinhateiros ele disse: olha, veio o dono da vinha e alugou a vinha para os vinhateiros. E mandou profetas e eles foram matando. E de repente, eu vou mandar o meu filho. E eles pegaram o filho e diziam: eis o herdeiro, tomemos posse da vinha. Essa parábola de Jesus, ela está nos mostrando toda a lógica satânica do coração dos fariseus. Meus queridos, Jesus veio a esse mundo, agora você não tem mais como escapar. Se você vir o que ele fez, se você ouvir o que ele ensina, se você experimentar a santidade dele, do seu amor e o poder que ele tem sobre Satanás, ele que diz: eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo, você sabe muito bem. Acabou. Você vai ter que agora descer do seu trono e depor a sua coroa aos pés de Jesus. Os fariseus não quiseram fazer isso. E por isso o mataram. Vejam, Jesus não é um fundador de uma religião. Ele é uma realidade única. Ele é Deus que se fez homem. Nem os muçulmanos acham que Maomé é Deus. Maomé não é Deus. Eles sabem que Maomé é o profeta. Eles dizem: Alá é Deus e Maomé é o profeta. Os budistas não acham que Buda
é Deus. Eles acham que Buda é o iluminado. Os confucionistas não acham que Confúcio é Deus. Eles acham que ele é o filósofo. Os judeus não acham que Moisés é Deus. Mas nós cristãos temos uma realidade que divide, porque a verdade é assim, quando ela se manifesta, quando a verdade aparece, você tem que tomar uma decisão, e essa decisão, ela é uma divisória. A verdade apareceu, ou você aceita, ou você rejeita. E agora? Ou Jesus é Deus, e todas as outras religiões estão pelo menos gravemente incompletas, e portanto só há uma única e verdadeira religião, ou então Jesus é um louco. Não há essa possibilidade de Jesus ser simplesmente um respeitável fundador de religião. Não tem como. Jesus não pode ser um respeitável fundador de religião. Ele é Deus. Portanto, aqui, meus queridos, se dividem as pessoas do planeta. Aqueles que sabem que Deus veio e aqueles que ou rejeitaram Deus que veio ou que ainda não sabem. Mas todos os casos não estão diante de Deus que veio. Ah, padre, então quer dizer que nós temos a grande religião cristã, católicos, protestantes, todos unidos. Não, tem um outro detalhe. Os protestantes sabem que Jesus é Deus. Então nós cristãos adoramos o Deus verdadeiro que é Jesus. Os outros que não sabem disso acham que nós somos meio doidos. Entendeu? Que apareceu um cara lá na Galileia, ele diz: eu sou Deus e vocês acreditam, vocês têm miolo mole. Ah, mas nós temos a sublimidade da doutrina, a grandeza dos milagres, o poder sobre os demônios, a santidade de vida, e tudo isso abre as portas para que a gente receba o Espírito Santo que nos dá a fé. É verdade, Jesus é Deus. Mas além disso, este Jesus que é Deus, disse, e ali que ele começou a perder discípulos, ali que ele começou a perder cristãos, 1 ano antes desta ceia que nós vamos celebrar, desse sacrifício que ele irá realizar no Calvário, 1 ano antes, ele disse: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então, não tem como. Ou nós, católicos, estamos cometendo um grande ato de idolatria e de ofensa a Deus, ou nós estamos adorando o Deus verdadeiro e o resto está todo mundo errado. Me desculpa, não tem como. Se Deus está na Eucaristia, nós precisamos cair de joelhos diante dele. Gente, não tem como dizer todas as religiões são iguais. Não dá. Porque se Deus veio na história, Deus veio e é Jesus. Então quer dizer que Deus, se Deus é Jesus, Maomé está equivocado. Buda não acertou. Confúcio nem está sabendo. Moisés preparou, mas os seguidores de Moisés perderam o bonde. Se Jesus é Deus, gente, não tem como chegar e dizer: todos adoramos o mesmo e único Deus. Não tem como dizer isso. Porque se Deus veio e se fez homem,
Se Deus pisou neste chão, nós só temos uma alternativa: abraçar Deus que se fez homem. E se Ele veio, rasgou o véu do templo, perdeu o poder, tirou o poder dos antigos sacerdotes e se fez único e verdadeiro sacerdote no Calvário, dando poder aos seus apóstolos de reviver esse sacrifício do único sacerdote na Eucaristia, no pão que não é mais pão, no vinho que não é mais vinho, verdadeira comida, verdadeira bebida, carne e sangue, corpo, alma e divindade. Se é assim, nós sabemos a verdade, e o resto está todo mundo profundamente ou enganado ou profundamente ignorantes. Jesus então, nessa noite divina em que Ele diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue, Ele institui o sacerdócio católico e a Eucaristia, e este é o ponto de divisão. Me desculpem dizer, eu não quero criar briga, eu só estou descrevendo a briga, eu não criei a briga. Mas esse é o ponto de divisão, que divide a humanidade em dois pedaços. Existem homens ordenados que têm o poder de pegar um pedaço de pão e dizer: isto é meu corpo, e Deus está lá. Existem homens ordenados que pegam um pouco de vinho num cálice e dizem: esse é o cálice do meu sangue, e Deus está lá. Ou isto é a verdade diante da qual todos devem se inclinar. Ou é uma grande farsa, uma grande loucura, uma grande idolatria. Então, esse é o ponto de divisão. Não que nós queiramos dividir nada, mas é que o próprio Jesus disse: vocês acham que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a divisão. Por quê? Porque você vai ter que aceitar. Então, houve judeus, fariseus e sacerdotes que aceitaram Jesus, depuseram suas coroas e disseram: eu vos adoro, sois Deus verdadeiro. Houve pagãos que abandonaram os seus ídolos. Houve ateus que finalmente reconheceram a verdade. A história está pontilhada dessas luzes maravilhosas de conversão. Mas é necessário que nós saibamos que é assim. É necessário converter. Jesus veio do céu humildemente, tirou, digamos, a sua veste divina, ou seja, a sua veste de glória, como o padre Overlan irá fazer dentro de alguns momentos. Vai tirar a casula. Jesus se escondeu sua glória, tirou a veste de glória, colocou o avental da humanidade, da simplicidade, do serviço, como o Padre Verlan irá fazer. E Jesus veio fazer o humilde serviço de iluminar as nossas almas sujas, os pés. Iluminar as nossas almas ignorantes, os pés. Limpar os nossos corações egoístas, os pés. E veio servir, e veio nos dar a verdade da santa e verdadeira religião, lavar nossos pecados com seu sangue derramado,
aquela água que irá brotar da jarra e cair na bacia, é sinal do sangue de Cristo que sai do seu costado e lava as nossas almas, ilumina nossos corações, nos dá coragem de amar. E então, sim, nós, como Ele que é Mestre e Senhor fez, devemos fazer também nós. Nós devemos também derramar o nosso sangue, dar as nossas vidas, para que outras pessoas sejam lavadas, sejam iluminadas, recebam o caminho de Cristo. Meus queridos, esta é a verdade da nossa santa e verdadeira religião. Hoje, nosso coração se alarga para todos os altares espalhados por este planeta. Nessa noite santa, se nós pudéssemos, de lá do espaço, tirar uma foto do planeta Terra, e essa foto tivesse a capacidade de captar a luz sobrenatural dos altares e dos sacerdotes celebrantes nessa noite, nós ficaríamos espantados com a luz divina que brota do chão, da terra, da humildade, do nada. Nessa noite santa, a Eucaristia acontece mais uma vez. Deus se faz homem, Deus derrama seu sangue e morre por nós. Isso é o meu corpo que é dado, isso é o meu sangue que é derramado. Ele se desveste de sua majestade e põe o avental humilde de nos dar de comer com o seu corpo e o seu sangue, de nos dar de comer e beber, de nos iluminar a ignorância, de lavar nossa vileza. Mas para você receber isso, você tem que ser como Pedro. Pedro objetou. Jesus disse: então você não vai ter parte comigo. Você tem que deixar Jesus fazer a coisa. Seja humilde. Deixe Jesus servir você. Mas Senhor, eu é quem devo fazer isso? Eu estou fazendo isso para que você faça com outros. Eu estou lavando você para que você me ajude depois a lavar outros. Então Jesus realiza na última ceia aquilo que é a identidade de nossa santa e verdadeira religião. Concluo dizendo: meus irmãos, eu não estou fazendo aqui um discurso de ódio com relação às outras religiões. Eu estou fazendo sim o discurso da verdade. É isso que nós cremos. Essa é a verdade católica que é odiada há 2000 anos. Há 2000 anos odeiam isso. Odeiam que exista um homem que não é somente homem, é Deus que se fez homem. Odeiam que ele veio e todas as outras religiões se tornaram completamente sem luz, porque ele veio. Rasgou-se o véu do templo. O judaísmo não vale mais. As religiões pagãs, menos ainda. Ele tem valor. E ele realiza isso na missa todos os dias. Nós rememoramos essa verdade e desejamos que a missa seja missão e que da missa brote conversão para a humanidade. Padre, o senhor está dividindo. Não quero dividir, quero que todos sejam católicos, que todos sejam um, como Jesus desejou na última ceia, que sejam um só coração e uma só alma. Eu não quero dividir. Se você não é católico e acha que eu quero me achar melhor e excluir você, meu irmão, minha irmã, eu não quero excluir você. Eu só quero que você também seja católico.
Eu só quero que você também conheça a verdade que é Jesus. Ele vem aqui hoje lavar os nossos pés, iluminar nossa ignorância, acender o fogo dos nossos corações. Onde há amor e caridade, Deus aí está. Amém.